Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje dando aí sequência ao quadro, discografias comentadas aqui no canal, no qual vou fazer vídeos aí acompanhando, em ordem cronológica a discografia de determinadas bandas, e a condição é que eu tenha os itens em mídia física para mostrar para vocês aqui, seja lá qual for a edição, CD, LP, enfim, para mostrar para vocês e fazer esses comentários. Então já fiz o primeiro vídeo lá do Led Zeppelin, o primeiro episódio relacionado à discografia do Led Zeppelin, com Led Zeppelin 1 de 1969, e agora estarei trazendo aí, vou estar deixando no card esse link, tá, para quem não conferiu ainda, e eu vou estar trazendo hoje de maneira rápida, objetiva aí, The Rolling Stones, o primeiro álbum deles de 1964, para a gente começar a comentar a discografia álbum a álbum dos Stones, tá? Antes de começar, eu devo lembrar que esse daqui não é um vídeo que se coloca na condição de trazer informações inéditas nem nada do tipo, ou informações completas, tudo que você precisa saber a respeito, não é a intenção fazer aqui um documentário, mas é falar um pouco do contexto do álbum, para que vocês possam saber pelo menos as principais informações e a minha opinião a respeito deles, é claro, a edição que eu tenho aqui, então é uma coisa bem descontraída mesmo, não tem essa finalidade aí de ser uma aula a respeito do tema, como vocês podem acompanhar em documentários ou em outros canais que fazem vídeos mais elaborados nesse sentido, tá? Então eu vou estar realmente comentando álbum a álbum o que eu acho. Então hoje começarei aqui a discografia dos Rolling Stones com o primeiro disco. Antes de começar, lembre-se, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber as novidades, siga a página no Instagram também para acompanhar os conteúdos por lá, ver um pouco da minha coleção, do meu dia a dia com a música, também receber as novidades ali. Caso você goste do vídeo, deixa o like, porque ajuda bastante aí na divulgação, e principalmente comente o que vocês acham aí, que é sempre muito legal estar trocando ideia com vocês. Eu respondo todos os comentários aí, sem exceção. Você também pode considerar ser um membro aqui do canal. Então a discografia dos Rolling Stones, quando a gente vai tratar a respeito dela, ela tem uma peculiaridade, assim como a discografia dos Beatles lá no início, de que ela tem lançamentos diferentes, O lançamento no Reino Unido, ou seja, na sua terra natal ali, ele é de um jeito, e o lançamento mundial, que é principalmente voltado para o mercado americano, para o mercado dos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, é outro. Então podem ter diferenças, por exemplo, na capa, podem ter diferenças na questão do set list, em uma ou mais músicas. Então existem várias modificações aí que tornam isso também extremamente colecionável, Tem edição americana, tem edição inglesa, enfim. A maior parte dos discos dos Rolling Stones que eu tenho aqui são edições nacionais, simples aí, relançamentos em CD, e que seguem a lógica dos lançamentos americanos. Então quando eu trouxer aqui esses discos, que vai desde o primeiro aqui de 64, o The Rolling Stones, auto-intitulado, também conhecido como Number One, até o primeiro disco que saiu lá em 1967, o Between the Bottoms, todos os álbuns que foram lançados, eles saem duplicado, uma edição para o Reino Unido e uma edição para a América, que são diferentes. Aí eu vou contar também um pouco dessas diferenças para vocês, conforme a gente for passando por esses álbuns. Então essa minha edição aqui, do England's Newest Hitmakers, dos Rolling Stones, saiu com esse nome simplesmente, somente nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos ele tem esse nome. A gravadora é a ABKCO, também conhecido como Decca lá no Reino Unido, ou London Records nos Estados Unidos, que é a mesma gravadora que dispensou os Beatles, deixou de assinar um contrato com os Beatles e depois ficou lá se lamentando, perdeu cifras milionárias aí, desperdiçando essa oportunidade. E aí quando os Rolling Stones foram apresentados a eles, aí eles perceberam que não poderiam cometer esse erro mais uma vez, E aí assinaram com os Rolling Stones, e foi a gravadora que ficou com os Rolling Stones até o lançamento do Stick Fingers em 71, que aí já foi a própria gravadora dos Rolling Stones, que era uma subsidiária lá da Atlantic Records e que levava o nome Rolling Stones Records. Então esses primeiros álbuns eles saem pela Decca ou London Records, Então foi uma gravadora aí que fez uma burrada a princípio, mas pelo menos consertou isso mais ou menos, embora em termos comerciais os Rolling Stones não tenha atingido vendagens tão astronômicas quanto os Beatles, mas sem dúvida nenhuma uma banda de grande sucesso e que deu muito dinheiro aí a essa gravadora. Então eles foram lá, assinaram com os Rolling Stones, lembrando que os Rolling Stones é uma banda formada em 1962, naquela onda da British Invasion, da invasão britânica, que surgiram várias bandas como os Beatles, Rolling Stones, The Who, The Kinks, The Byrds, The Animals, entre outras bandas, E isso está tudo muito bem documentado aqui nessa biografia também, Rolling Stones, o começo. Então o primeiro show dos Rolling Stones em junho de 62 lá no Mark Club,
E essa biografia aqui é interessante porque cobre esse primeiro período, né, dos Rolling Stones, principalmente as suas turnês europeias, o que acontecia ali e tal, né. Inclusive tem uma passagem interessante aqui no início desse livro, né, que é aqui na página 22, que diz aqui, é um livro basicamente pesado, né, basicamente um livro de fotografias, né, então captura aqui os Rolling Stones no começo da banda, mas ele traz também algumas informações interessantes, como essa aqui, ó. 2 semanas mais tarde, né, depois que a gravadora assinou com os Rolling Stones, Dick Rowe da Decca Records, o homem que havia dispensado os Beatles e não ia cometer o mesmo erro 2 vezes, assim como eu disse para vocês, assinou um contrato com a banda. E um mês depois, em 7 de junho, o primeiro compacto dos Stones, uma interpretação de Come On de Chuck Berry, foi lançada. Isso em 1963, tá? E aí o single Come On dos Rolling Stones alcançou a posição de número 21 nas paradas de sucesso britânica, né? Ainda não é uma colocação tão significativa como eles alcançariam, por exemplo, com Satisfaction no ano seguinte, que seria número 1, mas já começava a colocar a banda no radar, né? Começava a colocar a banda ali naquele circuito, né, do Reino Unido, de shows e tal, e também começava a tentar entrar nos Estados Unidos, né? Então, em 1964, mais precisamente em abril, né, não me lembro exatamente a data aqui, mas vocês podem me corrigir aí, os Rolling Stones lançaram aqui o primeiro disco no Reino Unido. Em maio ele saiu nos Estados Unidos. A edição do Reino Unido, eu vou estar deixando a foto aqui para vocês, ela tem basicamente a mesma capa, só que sem os dizeres. Não há nenhuma informação na capa em relação ao nome da banda ou do disco, né? Então ele é simplesmente um disco auto-intitulado e que não possui o título aqui. Já a capa americana saiu assim, com o título The Rolling Stones, né, o que não tinha na outra, e o subtítulo England's Newest Hitmakers, né, que é algo muito importante para causar aquela impressão nos americanos, justamente de que eles são a nova máquina de hits aí, né, nova máquina de sucessos da Inglaterra. Então já causar uma boa impressão no mercado americano, que com certeza era aquilo que os Rolling Stones aí vislumbravam entrar, assim como todas as outras bandas, né. E esse disco aqui, ele é uma estreia muito bacana, eu gosto muito dele, é um disco muito agradável de se escutar, né? De tempos em tempos eu fui reescutar ele aqui para gravar, e é um disco extremamente simples, é um disco de blues raiz mesmo, né? Gravados pelos Stones, é um disco quase que 100% de covers, com 2 exceções aqui que eu vou passar para vocês, e é um disco que talvez não tenha tido um impacto, né, que nem outros discos de estreia que eu já trouxe para vocês aqui, como por exemplo o Led Zeppelin 1. O Led Zeppelin já começa com tudo. Os Rolling Stones aqui no caso foi mais uma coisa assim de colocar os Rolling Stones no radar, mas ainda não seria o grande sucesso, o grande estouro dos Rolling Stones para o mundo. Ajudou bastante, mas ainda não foi isso, né? Aqui nós temos, né, na versão americana o seguinte setlist: Not Fade Away, Route 66, I Just Want to Make Love to You, Honest I Do, né, que é a continuação do título aqui, Now I've Got a Witness, Little by Little, I'm a King Bee, Carol, Tell Me, Can I Get a Witness, You Can Make It If You Try e Walking the Dog. Então músicas bem curtas, diretas, de blues ali, como eu disse, né? Esse álbum ele teve uma importância muito grande na vida desses bluesmen que foram contemplados aqui, então artistas como Chuck Berry, como Bo Diddley, como Willie Dixon, entre outros nomes aqui, que os Rolling Stones pagaram tributo nesse álbum, que estavam meio que escanteados ali nos Estados Unidos, e que esses caras viriam a explodir aí, ter um revival lá nos Estados Unidos e explodir também no Reino Unido, muito devido a bandas, não só os Rolling Stones, mas principalmente ao trabalho dos Rolling Stones, que trouxe essa coisa do blues, da música negra, conhecida ao público geral, né? E ajudou, sem dúvida nenhuma, a alavancar bastante a carreira desses artistas. A gente vê a gratidão que um tem pelo outro aí ao longo da vida dos Rolling Stones, como eles tinham uma boa relação com esses artistas que eram os ídolos deles, né? Então o primeiro disco, né, os Rolling Stones que meio que produziram às pressas depois que assinaram com a gravadora, né, as sessões foram muito rápidas, praticamente um take aí por música, e aí os Rolling Stones pegaram, né, e já tocaram aquelas músicas que eles já faziam ao vivo, né, e não tinham gravado ainda. Então naquele circuito londrino, desde 62, 63, começo de 64, Mark Club, ali pelo Reino Unido fazendo shows, eles já tocavam essas músicas aqui. Então nada mais nesse disco que eles fizeram do que entrar em estúdio e gravar essas músicas aqui numa versão definitiva para esse disco, tá? Então um grande trabalho de blues aí que contempla vários covers, à exceção de 2 músicas, que é a música Tell Me, que é a primeira composição assinada por Jagger e Richards. Então começa aí esse núcleo de composição muito famoso que vai dominar aí os Rolling Stones e o rock de maneira geral, né, com Mick Jagger e Keith Richards, uma composição lindíssima.
inclusive chegou a ser trilha sonora de um filme do Martin Scorsese, enfim, muito interessante, fez um sucesso relativo na época, né? Chegou a alguma posição ali intermediária nas paradas britânicas. E a outra música é a música Now I've Got a Witness, né? Que foi assinada como Nankerfeld, que era o pseudônimo dos Rolling Stones quando eles produziam música, todos os 5 membros originais. Lembrando que aqui a formação é de Charlie Watts na bateria, Brian Jones na guitarra, Bill Wyman no baixo, Keith Richards na outra guitarra e Mick Jagger no vocal. Então uma formação aí bastante diferente do que a gente está acostumado aí a partir dos anos 70 em diante, né? Então ainda tinha o Brian Jones na banda, ainda tinha o Bill Wyman na banda, né? E eles dividiam alguns momentos a composição, principalmente das músicas instrumentais, como o caso aqui, eles assinavam todos eles, tá? E claro que sempre um membro importante é o Ian Stewart também, o 6º Stone aí, né, para a banda que participou da composição aqui dessas músicas, né, da parte instrumental. Então aqui, dessa versão para a versão britânica, tem, além da diferença da capa, uma única diferença na questão do setlist, né? A versão britânica do álbum, ao invés de Route 66, que saiu apenas nos Estados Unidos, ele traz no lugar dela a música If You Need Me. Então aqui nós temos uma troca, tem uma substituição. Sai a canção If You Need Me, ficou lá apenas a versão britânica, e entra a música Route 66 para o mercado americano. Então, junto com a questão da capa, são as diferenças que se tem aí entre as duas edições, né? E os Rolling Stones estrearam aí em 64 dessa forma, né? Com um álbum de covers, com um álbum bem na zona de conforto daquilo que eles gostavam de fazer, daquilo que eles sabiam fazer de melhor, que era o blues. Teve um impacto cultural muito grande nessa questão de trazer o blues aí para a realidade de muitas pessoas. A gente sabe que na época ali havia questão muito preconceito, os artistas negros, etc., até nos Estados Unidos estando meio escanteados. O próprio rock and roll que estava surgindo ali, né, mais pesado e tal, mais rápido, ia meio que tirando um pouco do interesse das pessoas, mas para os Rolling Stones não. Eles pegaram esse tipo de música e esses primeiros álbuns vai ser a tônica, o blues clássico, né, o blues raiz para os Rolling Stones, seja fazendo covers desses artistas, sempre fazendo músicas parecidas aí, músicas seguindo a fórmula blues, né, e do rhythm and blues, como os Rolling Stones têm aí como marca registrada. Então aqui realmente os Rolling Stones em sua essência, naquele começo da sua juventude, no ápice da sua forma, fazendo grande música, fazendo um grande tributo a esses artistas do blues. Eu acho um registro incrível. É claro que ele não entra para mim, se eu fizer um vídeo aqui dos 20 maiores álbuns de estreia de todos os tempos, eu não vou colocar esse disco aqui, né? Tem álbuns de estreia que já, tanto em termos comerciais quanto em termos de criatividade, foram lá em cima. Mas eu acho muito interessante, né, olhando aí em retrospectiva, a forma como os Rolling Stones começaram a sua carreira, né? Então, com esses tributos, eu destaco aqui a música I Just Want to Make Love to You, sensacional. A música Tell Me, que é exclusiva aqui, que é muito, muito boa, né? Uma composição muito bacana do Jagger e Richards ali, uma música mais romântica, mais cadenciada. A música Carol, que é um cover de Chuck Berry, que inclusive os Rolling Stones, nesse primeiro período da banda aí, até ali o começo da década de 70, utilizou bastante, inclusive ao vivo, no grande clássico Get Your Eyes Out, disco ao vivo de 1970, né, lançado em 70, gravado em 69. Ele tem 10 faixas e 2 dessas faixas são covers, né? Uma não está nesse disco, vai estar no disco seguinte que a gente vai comentar ainda, e a outra é a música Carol, cover do Chuck Berry, que inclusive participou desse show aí, que gerou o disco Get Your Eyes Out. Então um grande destaque aqui para mim, Carol, os Rolling Stones fizeram uma versão sensacional. Can I Get a Witness é muito boa também, e eu destaco aqui a faixa que encerra o álbum, Walking the Dog, né? Um refrão muito, muito que cola realmente, que a gente fica cantarolando, e o Mick Jagger e o Brian Jones aqui muitas vezes se dividindo, né? Tocando harmônica, né? que é a gaita nas músicas, enfim, uma guitarra bem seca, bem direta aqui, um trabalho do Keith Richards sensacional, a cozinha da banda, enfim, tudo aqui tá muito bom, muito legal, é um álbum muito bacana de se ouvir. Talvez muita gente tenha ignorado isso por conta de ser um álbum de covers e tal. Vai direto para aquela fase áurea dos Rolling Stones ali no final da década de 60 até meados da década de 70 ou começo da década de 80 e acaba deixando passar batido alguns discos, como o caso desse aqui. Mas eu recomendo que, caso você nunca tenha ouvido ou dado a devida atenção a ele, escute The Rolling Stones No. 1 no Reino Unido ou England's Newest Hitmakers de 1964, como saiu nos Estados Unidos, um álbum muito divertido, muito bacana de se ouvir aí, sem dúvida nenhuma você
vai se impressionar aqui com a qualidade de som, com a energia, com a vibe muito bacana aqui que tem. Se você é fã de Rolling Stones, se você é fã de blues, sem erro, né, você vai curtir. Mas mesmo que você seja simplesmente um fã de rock and roll aí, um fã de boa música que ainda não conhece tão bem, vá atrás, né? Então faltou mostrar aqui para encerrar esse disco, esse vídeo, mostrar mais detalhes. Esse CD é um CD muito simples, tá? Como eu disse, é uma edição nacional aí. Ó, o encarte, ele é um encarte bastante simples. Os CDs dos Rolling Stones, essa primeira fase que eu tenho, a maioria são assim. Né? Pretendo ainda pegar edições melhores e tal, talvez aquela caixinha em mono em CD, porque em LP tá um valor astronômico. Talvez pegar em edições avulsas em LP e tal. Ó, o CD cinza aqui, todos com o selo aqui da Decca, né? Ou da London Records. E esse daqui é o The Rolling Stones. Grande estreia de 1964, mais do que recomendado para todo mundo ouvir aí. Uma estreia que se não explodiu a cabeça do mundo ainda, mas já estava preparando o terreno para o que viria a ser aí a banda gigantesca, a banda extremamente popular e criativa que foi os Rolling Stones, um fenômeno cultural da época ali. Tudo isso tem o seu início aqui em England's Newest Hitmakers. Então era isso, pessoal. Esse era o vídeo aí comentando um pouco algumas informações a respeito do Rolling Stones #1, e aí nós teremos, obviamente, novos episódios aí a respeito da discografia dos Rolling Stones e também de outras bandas. Deixe seu comentário se você gostou, se você curtiu a proposta, se você tem outras informações aí que você pode colocar para agregar o vídeo. Vamos ter essa discussão aí nos comentários. Deixe o seu like, que ajuda bastante na divulgação do vídeo, né? Para que as pessoas possam chegar até aqui. Se não for inscrito ainda, se inscreva, deixe aí o sininho ativado para receber as notificações. Siga também a página no Instagram. Muito obrigado a todos e até a próxima.